Maravilha! Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre Data Science e Big Data e, lógico, né, para falar sobre esses assuntos a gente está recebendo nosso professor do Departamento de Informática, Marcos Zanata, e o professor também do Departamento de Estatística, Wagner Bonatti. Isso mesmo. Maravilha! Então, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente destacar aqui é a apresentação. Bom, geralmente, né, a gente tem feito assim, né? A gente abre a palavra para que cada um se apresente, porque daí cada um se sente à vontade de puxar do currículo aquilo que mais se sente representado. Então, fiquem à vontade, começando pelo professor Zanata. Beleza. Então, sou docente do departamento desde 2016, né, ali da Federal. E na real, eu não trabalho muito com data science, né, assim, explicitamente, né. Eu trabalho com projeto de processadores, essa parte chamada de arquitetura de computadores, que não é a construção, mas a projeto, a concepção anterior, né, de como que vai ser feito o processador. Mas é interessante, né? Porque mesmo sendo, não, é data science, não é, mas você tem que analisar muitos dados, tem que, né, fazer uma análise mais aprofundada para saber se o processador está ficando melhor, está ficando pior e tudo mais. E eu trabalho também com programação paralela. E aí eu acho que é onde tem a conexão maior com data science, né? Porque se você vai ter que processar um grande volume de dados, né? O pessoal fala de big data, né? Vai saber o que é big data. Mas se você quer falar de big data, você vai ter que processar isso, você quer processar rápido, você não quer que demore 5 dias ou 100 dias, você quer que amanhã já fique pronto, ou hoje já fique pronto. E aí que eu acho que eu me encaixo nessa parte de data science, né? Então, talvez oferecendo o ferramental e também como um usuário leve de ferramentas de data science, né? Maravilha, professor Wagner. Bom, então, boa tarde aí. A gente primeiro agradece muito aí o espaço, enfim. Então, me apresentando rapidamente, eu sou o professor Wagner Bonatti, eu sou do Departamento de Estatística da UFPR. Eu sou um pouquinho mais antigo do que o Marco, eu entrei na UFPR em 2010, eu era um jovem, recentemente terminado o mestrado, né? Então, e a gente já começou como docente ali no departamento. E assim, eu sou estatístico, né? Me formei na UFPR, também fiz o mestrado na UFPR em métodos numéricos. E em 2016 eu terminei meu doutorado, eu fiz doutorado em matemática e ciência da computação na Universidade do Sul da Dinamarca. E lá eu vi um departamento que não era nem de matemática, nem de ciência da computação, nem de estatística, nem nada disso. Eles eram um departamento de matemática e análise de dados. É isso que eu nunca vi no mundo. E eles já tinham essa ideia de juntar a área de matemática com a área de analisar dados, enquanto que no Brasil ainda é um pouco separado, mas lá já não era. E eu vim com isso muito forte da minha cabeça, era um departamento enorme, com cerca de 90 professores em todas as áreas da matemática, em todas as áreas da ciência da computação, em todas as áreas da estatística e muito analista de dados. E aí, então eu acho que eu trouxe muito isso da minha formação lá na SDU, também para a UFPR, e com isso a gente montou aí o primeiro programa de pós-graduação em Data Science e Big Data da UFPR e um dos primeiros do Brasil. Dentro das universidades federais, nós fomos provavelmente o primeiro. A gente sabe que tem um colega nosso na UFPA que também fundou um programa parecido com o nosso, mas a gente foi um pouquinho antes ali, então a gente começou. Então, além de professor do Departamento de Estatística, eu também venho coordenando as turmas de especialização em Data Science e Big Data da UFPR desde 2018, né? O projeto teve a concepção em 2017. Uhum. Eu, talvez ao contrário do Zanata, né, a minha formação é toda para análise de dados, é toda para Data Science, eu sou estatístico de formação, então desde 2006 eu trabalho com análise de dados. Já trabalhei em projetos que vão desde da medicina, fisioterapia, desde tratar bebês com problemas cardíacos, problemas respiratórios dentro de UTIs neonatais, até engenharia, até geoengenharia, metrologia. Então, eu me sinto muito privilegiado em ter trabalhado em tantas áreas, desde o humano até a natureza como um todo. Maravilha. E hoje o cenário, bom, hoje não, né? Já há mais de década, né, que a gente tem, né, a produção de dados, né, sendo algo que toma um principal espaço, digamos assim, né? Principalmente no cenário do mercado, né?
ou seja, a grande atenção das empresas de médio e grande porte, né, na utilização de dados. E é aí que eu acho que talvez a gente tenha o maior recorte, pelo menos, né, em termos de perfil de cientistas de dados, né, ou pelo menos um espaço, um grande espaço para poder explorar. E qual que é, então, o perfil desse profissional que entra dentro desse determinado mercado? A gente tem aqui, por exemplo, 2 perfis distintos, né? Temos, né, um professor da área da computação, né, e temos um professor da área da estatística, e os dois podem, de alguma forma, dialogar, né, ou com as competências e perceber, né, quais são as ações e quais são os perfis necessários, né, para atuar. Mas a gente tem vários outros, né, várias outras formações. Então, não existe uma base específica de formação, ou existe? Bom, então vou te contar um pouquinho como é que foi a nossa experiência dentro do programa nosso, né, de especialização em Data Science e Big Data. E uma coisa que eu costumo brincar com os alunos é o seguinte: vocês não vão ter aula com nenhum cientista de dados aqui, porque os cientistas de dados vão ser vocês. Vocês vão levar a especificidade, como se fosse o melhor de cada um de nós, para formar um cientista de dados. Então, ninguém do nosso corpo docente tem um diploma. Eu sou um cientista de dados. Eu não sou. Eu sou estatístico por formação de graduação e tenho doutorado em matemática e ciência da computação. Então, eu não sou um cientista de dados. Mesma coisa o Zanata. O Zanata ele é mais puro. Fez tudo na ciência da computação. Né? Então, a gente brinca muito com os alunos que é assim, olha, vocês são cientistas de dados, mas vocês estão levando o melhor de cada um de nós. E dentro da nossa concepção de programa, e a gente tem sim que a gente chama um núcleo base de formação, que é um núcleo que foi assim razoavelmente bem aceito por toda a comunidade que trabalha com Data Science, que é basicamente matemática, probabilidade estatística e computação. E aí é que entrou a nossa grande sinergia entre os departamentos de estatística e os departamentos de ciência da computação. Por quê? Só o departamento de estatística não tinha capacidade por si de oferecer um curso em ciência de dados e Big Data. Da mesma forma, só o departamento de informática, dentro do programa de ciência da computação, também não tinha, né, a expertise que é natural dos estatísticos. Então, para a gente poder oferecer esse programa, nós tivemos que fazer uma parceria. E aí tivemos uma parceria que eu tenho certeza que foi muito interessante para os dois lados, porque eu aprendo muito com o Zanata, aprendo muito lá com o Grégio, aprendo muito com os professores da ciência da computação. E tentamos também passar um pouquinho do que a estatística faz, né? Então, nós temos essa concepção de que nós primeiro formamos uma base básica, vamos dizer assim, né? Que envolve o quê? Envolve probabilidade, matemática e estatística, envolve toda a parte de infraestrutura computacional, e aí que entra a parte do Zanata, de mostrar como é que são as coisas, que é um processamento paralelo, o que é um computador por dentro, porque eu como estatístico, não tenho essa formação, acabei aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho aqui com eles, mas eu não tenho essa formação. Quem tem essa formação é ele. E ele é que vai passar para os alunos. Então, é muito melhor para o nosso aluno ter isso de um especialista do que alguém que aprendeu assim, foi aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tá? Então, essa é a nossa formação básica, e isso permite ao aluno ter uma projeção depois para os cursos mais aplicados, principalmente os cursos de aprendizagem de máquina, o curso de processamento de Big Data, banco de dados, enfim. Então, a parte de modelos mais avançados. Pegar um gancho, né? Tem uma... Todo mundo fala, né? Cientista de dados vai trabalhar com Big Data. Uhum. E eu acho que dali a gente pode puxar uma coisa bem interessante, que é assim, o que é Big Data? Aí, então, você conversa com o professor de banco de dados e fala, cara, tira eu fora dessa que eu não sei o que é isso. Você fala com qualquer cientista da computação, eu não sei, é uma palavra da moda, né? Tem uma empresa de banco de dados, né, a Oracle, no site delas, elas têm uma definição do que é Big Data, né? E ele diz assim, é qualquer volume de dados que você quer analisar que é grande demais para as ferramentas atuais. E essa definição ela é interessante, porque a gente pode estudar, né, como feliz. É uma base que, assim, não adianta você achar que no Excel ou no Google Sheets você vai conseguir resolver. Pensa só, que essa definição ela sempre está válida. E ela sempre é nova. Daqui 2 anos, se você ler ela tem
A terminologia vai ser a mesma. Ela tem um significado diferente, porque as ferramentas foram produzidas, né? Conhecimentos foram criados, mas, novamente, Big Data é o quê? É o que a gente ainda não está pronto para trabalhar com aquilo. E aí passa 10 anos. O que é Big Data? É o que a gente ainda não se preparou para trabalhar. Então, é uma terminologia, assim, é um termo que ele vai mudando ao longo do tempo já naturalmente. Eu achei interessantíssimo, né? E então vem desse ponto, né, que o Wagner falou, a gente precisa de pessoas de muitas áreas para treinar um cientista de dados, né? Então esse profissional, o cientista de dados, ele pode vir de várias aldeias diferentes, né? Ele pode vir da estatística, pode vir da matemática, da economia, da biologia, da computação, seja lá de onde for. Mas para ele lidar com esse problema, que é o grande volume de dados, ele precisa de ferramentas que não estamos prontos ainda, né? Então, ele não é uma caixinha lá que ele vai lá, aperta o botão e, puf, sai o resultado. Ele precisa criar essa ferramental, né? Então, ele precisa de muitos conhecimentos para trabalhar com Big Data. E amanhã o Big Data vai ser outra coisa, porque a definição já mudou, né? Então, eu acho que tem uma coisa... E isso retrata bem o que é um cientista de dados. Bom, esse cara que vai ter que ser versátil, né? Vai ter que trabalhar com várias ferramentas, tecnologias, e o alvo dele está sempre mudando, né? E eu acho que uma dúvida que fica né, quais são, né, porque quando a gente vai falar, então, por exemplo, sobre o perfil desse profissional, é um perfil que ele está em mutação sempre, também, né? Se a terminologia, apesar dela ser, né, a palavra ser a mesma, mas o conceito a que se refere, ele vai se alterando ao longo do tempo, se moldando, né? Exato. O profissional também, ele vai os seus requisitos, as suas características, digamos assim, né? O seu perfil, ele vai sendo alterado, né? Hoje, nós temos o que diferente, por exemplo, da primeira turma, né? Ou seja, afinal de contas, hoje a gente está passando, né? O curso ele passa, e a gente já vai falar um pouco mais sobre ele logo mais, mas o curso passa por uma modificação, uma atualização, né? Uma atualização do que e por quê, né? Sim. Bom, a gente viu aí um grande boom, né, nessa parte de inteligência artificiais generativas. Então, o curso, quando foi fundado lá em 2017, o plano pedagógico do curso foi criado, essas IAs generativas ainda não estavam tão, vamos dizer assim, evoluídas quanto hoje. Então, era uma preocupação que nós já tínhamos. Então, nós já tínhamos um curso de aprendizagem de máquina que já lidava com o que está por baixo, né, dessas IAs generativas, vamos dizer assim. Mas elas não eram tão vivas ainda no cotidiano das pessoas. E também não estavam ajudando tanto ainda os cientistas de dados naquele momento. Então, a gente falava muito de Deep Learning, e naquela época muito ali a questão de visão computacional, que estava sendo... Também foi uma área totalmente, vamos dizer assim, que sofreu um grande chacoalhão pela parte de Deep Learning. Que estava em voga, né? Que estava em voga, né? Era você ter modelos que conseguiam identificar coisas em imagens, mas assim, em grande escala realmente. Então, aquilo estava presente. E aí nós temos professores... especialistas nisso, que são sempre citados aí nos rankings nacionais e internacionais de pesquisa na área de métodos de aprendizagem de máquina. Então, nós já tínhamos essa preocupação, mas a IA generativa ainda não era tão presente, né? Então, hoje, como ela já está muito mais presente, então o curso também já está se adaptando a essa nova, vamos dizer assim, essa nova era, essa nova ferramenta que está surgindo e que promete ainda assim, ainda mudar muito o campo da ciência de dados e o campo da análise de Big Data. Além também de novas ferramentas que foram, vamos dizer assim, ficando mais populares e foram se solidificando dentro do campo da processamento de Big Data. Por exemplo, hoje nós temos um foco muito maior em Spark do que nós tínhamos em 2018. Tá? Também dentro da área de estatística propriamente dita, a estatística ela não é uma coisa tão popular quanto as IAs generativas, mas hoje nós já vemos também um direcionamento para o que é chamado de inferência causal, que em 2017, 2018 ainda era uma coisa muito, muito incipiente na estatística, não se tinha uma teoria muito bem fundamentada, o pessoal ainda olhava meio de lado, será que isso aí vai dar certo? Enfim, e que é uma teoria que veio se solidificando e que agora também já está no ponto de começar a ser passado para fora da academia, né? Então, eu citaria assim, talvez essas 3 principais mudanças, né? Parecem coisas pontuais, mas que tem uma mudança estrutural razoável na estrutura do curso, né? Porque o curso ele vai
assim, se você tem vários cientistas e o alvo está mudando, né? Se você manter o olhar atento, você vai conseguir entender, né? O que que eles estão buscando, o que que está faltando, né? Tem outro ponto que eu acho que o Wagner não falou, que é a parte de gerência de software, né? De versionamento e tudo Exatamente, mais. exatamente. Porque não basta fazer a ferramenta, né? E a ferramenta funciona no meu computador, né? Exatamente. Tem que funcionar no computador de todo mundo. De todo mundo. Isso, E tem que, amanhã eu não tô mais na empresa, vai ser outro cientista que vai ter, outro analista que vai ter que manter meu software, então tem que ter versões e tudo mais, né? Então isso também é algo que naturalmente vai sendo colocado no curso, né? E vai fazendo sentido, né? E a gente poderia talvez falar do que também foi saindo naturalmente, né? Porque tem isso, né? Às vezes você coloca várias coisas e você fala, não, mas né, pro conjunto mínimo de conhecimentos, isso não Você precisa precisa fazer disso. parte, né? Uhum. Isso naturalmente os professores vão tirando, né? Então vai colocando o que é mais importante, então isso que é legal, né? O curso vai ficando mais azeitado. Viu? Uhum. Isso. E esse talvez seja um dos grandes diferenciais de você ter um curso numa universidade pública, onde todos os professores são pesquisadores. Então, assim, nós não somos, vamos dizer assim, apenas professores, no sentido de que a gente só dá aula, né? Todos ali fazem pesquisa. Então, nós estamos muito ligados no que acontece como uma pesquisa dentro da área, seja de estatística, seja de Big Data, seja de aprendizagem de máquina, seja de inteligência artificial. E isso dá ao curso uma certa dinâmica e também pela própria dinâmica da pesquisa, né? Então, quando o nosso egresso ele sai com o diploma de cientista de dados, ele tem o cientista primeiro ali. Então, ele também tem que estar, vamos dizer assim, treinado a se auto-adaptar. Isso é uma coisa que, quando nós criamos o curso, nós tínhamos muito bem definida, que a gente falou assim, olha, não adianta a gente ensinar a ferramenta da moda apenas. Uhum. A gente tem que ter uma pitada disso, obviamente, porque o cara ele tem que saber as ferramentas, mas a gente tem que entender que a ciência ela não anda no vácuo, ela tem uma base muito sólida. E se a gente tem que dar essa base sólida para ele, por quê? Porque a gente sabe que a ferramenta muda em 1 ano, muda em 6 meses, muda em 2 anos, mas o que está embaixo lá, não, isso não muda. Isso vem há décadas. E é um conhecimento que também demorou muitos anos para se solidificar, né? E então a gente também teve sempre essa preocupação de fazer um curso moderno, mas não um curso. Às vezes o pessoal fala muito do ferramenteiro. Não, eu sei usar tal ferramenta, eu sei usar tal. Tudo bem, mas que ótimo que você sabe usar essa ferramenta, mas você sabe pensar? Você sabe o que ela faz? Uhum. Ou você só sabe apertar os botões, ou agora escrever um prompt e pegar uma saída e eventualmente tentar resolver um problema que talvez você nem tenha. Então, esse foi sempre uma grande preocupação que nós tivemos. E entre os professores, nós sempre falamos assim: não, a gente não quer fazer um curso de ferramenta, porque não é a nossa vocação, nós somos pesquisadores, a gente também quer fazer um curso que leve o que está, vamos dizer assim, de mais útil para o mercado, para profissionais que estão atuando, né? Uhum. E também tem a volta, porque esses alunos também trazem muitos problemas interessantes para nós. E a gente, com problemas interessantes, a gente começa a desenvolver ferramentas novas, ferramentas interessantes. E aí a gente tem um círculo muito interessante em que a gente dá ao mercado um conhecimento e ele traz os desafios e a gente devolve e a gente vai evoluindo dessa forma, tá? Então, e também a gente já teve vários alunos, né, já tivemos vários egressos que depois resolveram ir para o mestrado, alguns já fazer doutorado, porque viram que apesar deles conseguirem entregar boas soluções, ainda existe muitas e muitas possibilidades de pesquisa na área. E a área de dados é uma área muito vasta para pesquisa. Muito, muito vasta mesmo. Então, assim, de alguma forma, a gente tem um perfil de aluno que entra, que vem do mercado, geralmente, né? E ele já vem com uma demanda específica, né? Isso. Mas o curso, ele dá condição de não apenas resolver aquela demanda específica, mas se adaptar a qualquer outro tipo de demanda e a pensar outras demandas, inclusive. Exatamente. Né? Ou seja, não é só muito fundamental. pontual. Apesar de que o curso, ele pode ser feito, né? Ou seja, ele pode de 5 em 5 anos, de 2 em 2, de 3 em 3, né? Voltar a fazer para que ele tenha um upgrade, né? Que ele tenha uma atualização, digamos assim, né? E continuar sempre antenado naquilo que é novidade. Tem Né? até outro perfil, né? Que não é o profissional da área, que é o profissional que quer mudar de área.
né? Que, não, Uhum. eu sou, sei lá, né, eu sou programador da empresa, mas a empresa começou a abrir a parte de análise de dados e me interessa, é um desafio que eu quero passar lá, né? Uhum. E, bom, mas para eu ir para essa área, eu quero me preparar antes, né? Então tem esse outro perfil que é bem interessante, né? Que são pessoas Uhum. né? Eu dei o exemplo do programador, mas tem de várias áreas, né? Então, Uhum. não, eu tava nesse ponto aqui de marketing ou de financeiro da empresa, não, mas agora eu quero tentar extrair dados ter informação desse volume grande de dados que eu tenho na empresa, né? Uhum. Então, qual que é o ferramental, qual que é o método que eu faço isso, né? Então, eles vêm buscando isso. E aí Uhum. ocorre essa sinergia, né? Né? E eu vou até além, né, do que o Zanata falou, porque nós tivemos assim, em 2018, nós tínhamos um perfil muito claro, nós tínhamos perfil de estatísticos e cientistas da computação, que eram egressos dos departamentos da UFPR, Uhum. já talvez há 5, 10, às vezes há 15 anos, e buscavam uma atualização. E foi ótimo para eles. Com o passar das turmas, esse grupo foi diminuindo e foi surgindo o grupo que o Zanata falou. Eram profissionais que queriam uma migração de carreira. Só que a área, pelo menos aparentemente, ou dentro da minha bolha, ela está crescendo tanto que hoje nós já temos um outro perfil, que é o perfil do profissional que ele não quer mudar de área. Eu sou contador, eu sou auditor, eu sou do marketing, eu quero continuar, só que eu quero agregar as minhas habilidades, a possibilidade de analisar dados dentro da minha área, usando as ferramentas que o estatístico usa, que o cientista da computação usa, que o cientista de dados em geral usa. Eu não quero mais mudar, eu continuo, né, não é uma questão nem de gostar, é a questão, a minha profissão é boa também. Eu sou um auditor, por exemplo, e quero continuar sendo auditor. Só que, dado como tudo está mudando, eu preciso me atualizar. E aí é que entram os dados. Os dados estão para todo lado agora, Uhum. né? Então, um auditor, talvez ele trabalhe com um volume de dados muito maior do que talvez um estatístico trabalhava alguns anos atrás. E ele é um auditor, mas agora ele não pode mais abrir mão de ter que analisar dados. Então, ele vai ter que usar ferramentas. Então, por que não usar as ferramentas adequadas e aprender como fazer isso? Então, esse é um novo perfil que está surgindo. E eu acredito que esse perfil vai crescer muito mais. Porque todas as profissões estão passando por uma espécie de atualização. E essa atualização vem da possibilidade de usar dados cada vez mais. E as ferramentas também estão possibilitando isso. E aí a pessoa precisa ter esse termo que a gente usa em estatística, é um letramento estatístico, que é quase como se você ensinasse ali o Aprendizado. beabá, Uhum. né? Então, da mesma forma que você ensinou a pessoa a ler, a escrever, né? A fazer operações matemáticas básicas, nós também vamos ter que ensinar o básico de programação, o básico de extração de conhecimento baseado em dados, o básico de estatística, para que esse profissional de uma outra área, ele tenha a possibilidade de fazer suas próprias análises e, eventualmente, até se especializar cada vez mais naquela área. Tá? Então, é um perfil muito interessante que vem surgindo. Eu uso como exemplo a minha área. Eu sou jornalista de formação e cada vez mais dentro do jornalismo nós temos visto, né, o crescimento da utilização de dados como fonte de informação, né? Se na década de 80, 90, né, você ter um contato no Congresso, você ter um político que te passa informação, né, era tão importante, que é a fonte, né? Hoje, cada vez mais, tem um conhecimento sobre acesso, raspagem, limpeza, tratamento, cruzamento de base de dados, faz com que você busque a notícia ali sem precisar do elemento humano, por exemplo. Não. Né? Sempre, lógico, né? Sim. As histórias, elas vão precisar da presença das pessoas para que elas contem sobre as suas histórias e que traga a humanização dos dados, né? Mas toda essa expertise de dados, ela ser agregada dentro do cenário jornalístico, né? É um perfil. E eu tenho certeza que o profissional, seja do jornalismo, seja da contabilidade, seja da administração, que ele tem esse domínio, ele automaticamente ganha uma espécie de uma vantagem dentro daquela área, porque ele consegue entregar mais do que os outros, né, Vai por esse permeando conhecimento. o dia a dia de todo mundo, né? Isso é Exatamente. interessante. No departamento, a gente está discutindo vaga de docentes. Bom, prato cheio, né? O que que a gente analisa, né? O que que a gente vislumbra para daqui 10 anos, 20 anos, qual que é a nossa carga de horário e tal. E aí é um monte
né? E se eu quiser analisar todos aqueles dados sem uma ferramenta, né, na ponta do lápis, eu vou ficar maluco, né? Então a gente precisa sistematizar isso de algum jeito, né? Então é uma questão de gestão, mas a gestão pode ser, né, pode se beneficiar também dessa análise de dados. Então, e é isso, né? Hoje em dia você tem um volume tão grande, né? O pessoal fala de data lake, né? Que eu acho bonito demais, né? Eu fico sempre imaginando um lago, Lago né? De cheio um monte de de dados, HDs, assim, né? claro. E Você põe essa HD, você pensa os números símbolos. é bonito demais, né? E aí você pensa, né, que as empresas têm um estoque de dados que eles não sabem como fazer, o que fazer com eles, mas mesmo assim eles guardam, porque eles falam, poxa, pode ser que amanhã eu uso, né? Uhum. Então ter isso estocado é importantíssimo, né? Então é bem interessante mesmo pensar nisso. Aquele terno que você usou uma vez só e você nunca sabe se vai precisar de volta. Já tá sempre lá. Deixa eu ler, Deixa deixa eu ler. não, Quem não, sabe um não, dia, né? quem sabe Surge a um dia. oportunidade. E daí, assim, então, nós temos esses temas ou esses campos básicos, né? Como o professor Wagner tinha dito, que é o que estrutura, né, digamos assim, o curso, né, entre né, conhecimento de estatística, entre matemática, entre computação, né, que é o que está na base, né? Mas, de alguma forma, a gente sabe que existem, por mais que o curso e por mais que o campo ele esteja aberto para vários tipos de profissionais e várias intenções, digamos assim, de atuação, mas há um perfil. Ou pelo menos existem ali, eu acho que características de pessoas que possam se aproximar muito mais, ou se adequar muito mais, ou tirar um melhor benefício, digamos assim, da especialização e desse campo. Qual que é o perfil? Como que a gente identifica? Ou seja, como que a gente consegue perceber ou o que deve ser cultivado, digamos assim, né, do perfil de quem vai começar a trabalhar ou começar a atuar ou buscar especialização nessa área? Uma boa pergunta, né? Quer Vamos, responder? parece, né, tipo, eu devo tomar esse remédio ou não, né? Isso. Será que isso vai fazer efeito para mim ou não vai, Boa, né? boa. Eu acho que o principal, assim, é a curiosidade, né? Do ser humano, né? De tentar achar coisas novas. Porque você pode usar todo ferramental, mas se você não for curioso de tentar encontrar alguma coisa, não vai servir, né? Então, acho que tem um perfil ali básico, né? Um mais básico do ser humano, Ah, né? Antes da formação dele é a curiosidade, né? Então, para esse pessoal, acho que funciona muito bem. Tem né, como a gente já falou, tem o pessoal que é formado em estatística, quer se especializar mais na área, quer ter ferramentas novas, tem o pessoal que quer migrar de área. E tem também os gestores, né, que eu acho que esse a gente não discutiu ainda, mas ele é importantíssimo, né, que é, olha, eu não quero saber muito bem da ferramenta que você está usando, eu não quero saber muito bem dos métodos. Para mim, me basta saber o que que essa ferramenta, o que que esse martelo consegue pregar, né? Uhum. E porque eu vou coordenar uma equipe e eu quero falar para eles, pelo menos, ó, você tem que estudar essa área, né? E o que que você está fazendo? Ah, tô fazendo alguma coisa de deep learning. Tá, mas não é bem para isso, né? Você não deveria estar estudando tal coisa. É mais para levantar pulga atrás da orelha das Uhum. pessoas que estão trabalhando para ele ali, né? Então, trazer tirar as pessoas um pouquinho da zona de conforto e também saber se eles estão indo pro lado certo, né? Uhum. Então, eu acho que tem esse perfil que a gente não conversou ainda, que é do gestor, né? isso. O gestor de um time, de uma equipe, que ele quer entender, olha, eu fui colocado lá nesse cargo e eu entendo de pessoas, mas não entendo dessas ferramentas, desses métodos, né? Então, Uhum. eu quero saber um pouco mais desse mundo, né? E é interessante, né? Porque a gente vê isso na especialização, costumam ficar mais quietos, fazendo algumas perguntas mais abertas, né? Uhum. Mas é um perfil super interessante, né? Que também que é demandado, né? Realmente, esse é um perfil que nós temos visto aí, talvez nas últimas duas turmas. Então, a gente tem um histórico de ser um curso muito técnico, né? Muito focado nas metodologias e com um nível de profundidade maior do que o usual dos cursos de especialização nessa área, talvez muito pela formação do corpo docente. Mas nos últimos anos, agora, principalmente nos últimos dois, nós temos visto alguns profissionais da parte de gestão mesmo, né, que ou são gerentes de alguma área, alguma coisa assim, que tem
coordenado alguns cientistas de dados, vários cientistas de dados, e que precisam de uma formação mais técnica até para poder conversar com essas pessoas que já têm a formação. Tá? Então, a gente viu esse perfil. E assim, de forma geral, né, falando agora de forma geral, eu acho que essa questão da curiosidade é extremamente importante. O curso em si, ele não faz nenhuma restrição quanto a pré-requisitos de conhecimento do aluno, até porque a nossa proposta inicial foi realmente dar esta base de uma forma rápida, mas sem ser superficial. Então, nós damos a base de matemática, nós damos a base de estatística e nós damos a base de linguagem de programação, mesmo que você não tenha visto. É claro que tem alguns profissionais que vão ter mais facilidade. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega um cientista da computação, ele tem muita mais facilidade na parte de linguagem de programação. Em compensação, ele tem mais dificuldade na parte de matemática e estatística. E outro lado é verdadeiro. Então, se eu pego um matemático, um estatístico, eventualmente um engenheiro, ele tem mais facilidade na matemática, mas tem menos familiaridade com a linguagem de programação. Então, nesse sentido, nós servimos os dois grupos muito bem. E depois levamos todo mundo para uma área mais aplicada, que aí sim vem a parte das disciplinas mais, vamos dizer assim, mão na massa, né? Parte de aprendizagem de máquina, parte de processamento de Big Data, a parte de modelos estatísticos mais avançados. Porém, essa nossa abordagem, né, de oferecer a base, também permitiu que nós tivéssemos alunos de outras áreas completamente diferentes. Então, eu tenho de cabeça, nós tivemos um aluno de letras, rapaz de letras, que também queria basicamente se especializar, e ele conseguiu se especializar muito bem, tanto que hoje ele trabalha, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, mas em algum país na Europa, basicamente fazendo análise de dados dentro do contexto dele de letras, que era, eles usavam aqueles capacetes que tem uns fiozinhos assim, para capturar as ondas cerebrais. Então ele, com o que ele aprendeu ali, obviamente tinha a formação dele, ele conseguiu, vamos dizer assim, uma alavancagem na profissão dele, que era letras, que potencialmente outros, né, que era a mesma formação, mas não passaram pela nossa especialização, não conseguiram, né, pela habilidade que ele adquiriu em analisar dados. Mas nós já tivemos também alunos da psicologia, né? Então nós tivemos agora, recentemente, um aluno da psicologia que ele desenvolveu toda uma metodologia para como os psicólogos vão analisar os dados de consultas, sessões, que eles chamam de sessões de psicologia, que era uma coisa que não existia dentro da psicologia. Então ele conseguiu, pegando métodos da estatística, métodos computacionais e, obviamente, trazendo todo um conhecimento que ele tem da psicologia, que nós não temos, ele conseguiu criar essa estratégia de análise de dados de sessões da psicologia, né? E era impressionante, assim, sessões de terapia. Fazia até diagnósticos do tipo assim, olha, pro terapeuta, olha, ia ser legal se você voltasse nesse tópico aqui, né? Alguma coisa que poderia passar. Destacava uns pontos onde, olha... Então ele fazia sugestões pro terapeuta para ajudar, né? Então ele já analisava o passado e falava, olha, percebeu esse padrão aqui? Se não percebeu, existe esse padrão, hein? Ah, poxa, é verdade. O que é uma área que, assim, a gente... E essa foi uma solução criada por ele. E dentro do programa. Foi a monografia dele. Enfim, novamente, ele conseguiu fazer uma ligação ali que era só dele. Aí ele pegou o trabalho dele, a experiência que ele tinha, o que ele aprendeu em ciência de dados conosco, e fez uma coisa totalmente nova. Tá? Então, vamos dizer assim, um case de sucesso que a gente chama a atenção nossa, porque não é usual. Não é uma aplicação de uma metodologia dentro de uma empresa que já é razoavelmente bem estruturada, enfim, que já sabe... Já tem métodos e ferramentas específicas. Exatamente, já tem cases não tem que adaptar, ou não tem que... Ele criou, assim, né? Então, é um case que merece a atenção e também mostra que o perfil é variado. Tem o pessoal do direito também, que vem, né? Muito pessoal do marketing, que vem bastante. Marketing digital, né? Para você saber se está fazendo sentido a sua campanha ou não, se está tendo retorno. Então, então enfim, é um perfil bastante variado. Né? Mas o básico é o usual, né? Então, o pessoal mais ali das exatas, o pessoal das engenharias, né? Então, é o comum.
mas a gente tem muitos cases Das de bio- pessoas, é, das biológicas Das também. biológicas também, né? Porque eles têm que analisar, às vezes, pesquisadores também, né? E a gente Então, tem assim, muito esse perfil também. tem perfil de pesquisadores de biologia e tal, às vezes eles têm uma população inteira para analisar, para cruzar dados, tudo. Tudo bem, eles podem já saber, ter sido treinados. Não, eu tenho a ferramenta X, eu aperto o botão, ela me dá uma análise e tal. Mas o que tá acontecendo ali por trás? E Uhum. tem como fazer diferente? Aquela ferramenta não soluciona esse problema, e agora, né? Consigo adaptar esses modelos ou criar outros, Pois ou é, né, sim. como eu posso adequar, às vezes, a minha necessidade ou ao meu problema específico da pesquisa, porque às vezes algumas ferramentas elas são por demais genéricas, né? Você precisa ter Isso. minimamente, né, um conhecimento de linguagem, né, enfim, para você poder ir adaptando ele, né? Sim. Até um caso agora que que você falando disso da biológica, mas nós tivemos um rapaz da farmácia. Uhum. Então, acho que foi do ano passado, se eu não me engano. O pessoal, acho que eram uns 3 que vieram da farmácia, se eu não me engano, que também desenvolveram trabalhos dentro da farmácia, inclusive um deles, assim que terminou o programa, na verdade, antes até de terminar, ele já desenvolveu a monografia dele já trabalhando numa universidade da Inglaterra. Não me lembro bem o nome agora, não sei se você vai lembrar, mas ele já tá lá e foi embora e tá lá trabalhando. Então, também ele desenvolveu uma ferramenta dentro do contexto de farmácia, acho que tinha coisa relacionada à aprendizagem de máquina para descoberta de drogas, novos usos de drogas, medicamentos, enfim. Então, como fazer combinações para descobrir novos medicamentos que tratam determinadas doenças. Então, ele fez uma ferramenta toda dentro da área de farmácia para facilitar esse processo, né, do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Então, também foi um caso que eu me lembrei agora porque ele falou das Uhum. ciências biológicas. E esses cases chegaram de outras áreas sem conhecimento Sem conhecimento. do zero. Né? Eles vieram Tábua rasa, pelo menos, né, no que diz especificamente é o Eles vieram, conhecimento em data eles science. vieram por uma demanda da área, Uhum. em que eles se viram numa situação em que precisavam analisar dados, né? Ou eles notaram que a solução era: eu preciso analisar dados de uma forma mais eficiente. A minha área não tem, então eu vou buscar em quem sabe fazer isso, em quem tem experiência e quem, por natureza, tem desenvolvido esses métodos. E aí chegaram ao nosso programa e aí se desenvolveram. E assim, ó, pela cara de pavor de algumas aulas, assim, Uhum. eles, né, realmente estavam realmente não tinham estavam conhecimento fora da zona de prévio. conforto, assim, né? Então, por exemplo, uma parte que eu ministro que é programação paralela, então antes eu começo falando, como que são os processadores por dentro, né? E, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Uhum. Quer mesmo falar sobre isso, né? Então, isso é legal, né? Do tipo, você ver essa evolução e depois ficar sabendo, né? Teve um salto ali, né? Na carreira e na evolução. Então, isso é bacana demais. Né? E nessa parte também da infraestrutura, né? Então, dentro da disciplina de infraestrutura computacional, como parte ali, eles fazem algumas visitas ali aos servidores do C3SL, aos computadores, né? Aquela salinha ali, o O pessoal, data center. data center. Então, aquilo, eles têm a maioria das pessoas que vêm não conhece essa parte física da coisa, vamos dizer assim, né? Então, aquilo é uma coisa que eles mexe com eles, assim, sabe? Então, é uma parte bastante interessante. Hoje em dia, computação em nuvem, né? Computação em nuvem, então, tipo... Todo mundo cara, pensa que a nuvem não existe, né? Mas a nuvem ela tá em existe. algum lugar. Ela Aquela existe. máquina existe em algum lugar. Ela só não tá na sua frente, isso, né? mas ela existe. Tipo, você não se dá conta, né? Eu joguei meus dados, mandei fazer análise. Não, mas calma, é um servidor, tá em algum lugar, tem um ar-condicionado 24/7 ali funcionando, mantendo a temperatura perfeita. Tem o pessoal para manter esse negócio atualizado, funcionando e dá defeito no fim de semana. Então, é interessante isso, né? Porque te dá a possibilidade também de sair da mesmice, né? Não, todo mundo usa computação em nuvem. Pera, mas por que a gente não tem o nosso data center aqui? Uhum. Né? Vai ter custos, vai ter benefícios, vai ter... calma, então pelo menos dá a oportunidade da pessoa pensar, né? E tomar uma decisão com mais conhecimentos, né? Então acho que isso já é super legal, né? E agora focando especificamente na didática, como é que tem funcionado? As aulas, elas tem um determinado, né, período, elas são semanais, né? Bom, vamos lá então. Assim, a parte de estrutura mais vamos dizer assim,
pedagógica, como é que ela funciona? Então, nós temos aulas sextas e sábados. Uhum. Então, sexta começando às 19, indo por volta ali das 23h30 até umas 23h30, não, 22h30, até no máximo às 23 Bom horário horas. para quem não é do Curitiba também, às vezes, vir Dá para tempo cá, de dá tempo chegar, de chegar, né? É, Sim. tem bastante esse perfil, né? A gente tem O um pessoal perfil que vem de fora. Joinville, Paranaguá, É São Ponta Paulo, Grossa. A gente já teve o perfil que veio de São Paulo, né? Enfim, então, assim, começa às 19, vai até por volta das 23 horas, na sexta-feira à noite. E o sábado, pela manhã, começamos às 8 e vamos até o meio-dia, tá? A gente tem 16 semanas de aula no primeiro semestre e 17 semanas no segundo semestre, né? Um pouquinho mais de aula no segundo semestre é já pela preparação para a monografia, que no último ano eles têm que apresentar um projeto de monografia na última semana de aula. Então, todos os alunos apresentam o seu projeto de monografia, dizem quais são as suas pretensões, procuram os seus orientadores para desenvolver a monografia no ano seguinte, tá? Então, todas as aulas, sexta e sábado, são 16 semanas no primeiro semestre e 17 no segundo semestre. Normalmente, a gente está começando sempre após o carnaval, tá? Então, claro, né, a gente não tem aula nos feriados, enfim, todo é normal, mas então a gente não conta muito por dia, a gente conta por semana. Então é sempre o mesmo conteúdo dado, independente se teve feriado, se não teve feriado, enfim, é sempre o mesmo conteúdo para todos os alunos. A gente costuma seguir o calendário da Universidade federal, também, né? Então Uhum. fica mais fácil ali, né? A gente sabe que vai caber aquelas semanas, né? Então, o primeiro ano é disciplinas e é bem clara, assim, a divisão entre os semestres, né? Então, o primeiro semestre é foco maior em programação, conteúdo básico para a pessoa poder desenvolver, aprofundar mais no segundo semestre, né? E depois do primeiro ano ali, que foram as disciplinas, aí 6 meses para desenvolver o trabalho. E eu acho que um perfil bem claro que a gente tem, que além de ser bem basado no fundamento e não na ferramenta, né? É também ser embasado na parte técnica e não somente numa palestra, né? Então, não é sobre ficar conversando sobre cases, né? Uhum. Eu acho que para vários perfis isso funcionaria muito bem, mas eu acho que o corpo docente, ele chegou à conclusão que o que faz sentido para nós, né, como docentes, é ensinar essa parte mais, realmente o fundamento, né? Olha, tem esse método estatístico, tem essa forma de programar, mas eu vou mudar de linguagem? Tudo bem, você aprendeu a base, né? Então você pode transpor aquele conhecimento em outros lugares e tá tudo bem, né? Então a gente tenta, eu acho que esse é né? Todo mundo Sim. tenta evitar só a conversa, mas a conversa tem que acontecer para contextualizar, mas que tenha base teórica ali, que é o Sim. conhecimento que o pessoal está Tem que sedento, aprender a né? fazer. Tem que aprender a fazer. Resolver os problemas, pôr a mão na massa. Não adianta saber, né? Olha, lá o pessoal resolveu um problema Assim, naquela bonito. multinacional, foi uma maravilha, né? Não, mas como que eles Como é que fizeram? Ah, mas como é que eu adapto isso pro meu, né? Pro meu cenário? Eu preciso como é que de... eu faço? Isso. Como eu faço? Como eu resolvo isso aqui? O que eu preciso para fazer? E nós damos todas as ferramentas e mostramos, ó, faz assim. E eles fazem também. Então, Uhum. as disciplinas, elas têm 2 tipos de avaliações, basicamente. Uma avaliação é só o que a gente chama de um reforço do aprendizado, que basicamente são quizzes, são perguntas para que o aluno vá lá e retome o que o professor falou e vá colocando aquilo dentro da cabeça dele. E as outras avaliações são de problemas que a gente coloca para eles resolverem. Então, é um probleminha, seja um problema de estatística, seja um problema de matemática básica, seja um problema lá de implementar alguma coisa, enfim. Então, sempre tem tarefas assim de fazer coisas que eles precisam fazer, submeter na plataforma, e aí eles têm correção, enfim, feedback, esse tipo de coisa, né? Então, a gente foca muito eles têm que saber fazer as coisas também, Uhum. né? Então, bom, com isso, logicamente, o curso ele tá... O professor Bonatti já tinha destacado um pouco antes, né? Mas ele tá numa base mais teórica, aquilo que é para, inclusive, equalizar todo mundo, né? Enfim, né? Exatamente. Colocar todo na mundo na no mesmo nível, página, né? Na mesma página, né? E depois ele vai solidificando cada vez mais em termos práticos, né? Isso, Técnicos, né? técnicos, e vai E a colocando infraestrutura, todo mundo tem.
Se alguém quiser vir de algum, sei lá, do interior, Sim, de outra cidade, não tem um computador, Não, tem. Tudo aí. Então, vem tudo e tem toda a estrutura. a gente utiliza o departamento de informática, né? Então a gente já tem as salas de aula. Então o formato do curso ele tem vários benefícios, né? O benefício para os alunos, porque é um horário que não atrapalha tanto o trabalho, porque é depois sexta-feira depois das 6, sábado de manhã, o pessoal consegue, né, uma liberação legal. E para o departamento onde o departamento está mais ocioso. Né? Tá no Então, a gente contraturno, né? Isso. então a gente pode utilizar toda a infra do departamento. Então isso é legal demais, né? Então, qual que é o maior laboratório? Vamos utilizar ele, né? Então, se o aluno só quer, né? Só tem um lápis, não precisa. Tudo bem, senta lá, vai ter o computador, ele vai ganhar o usuário, senha, tudo mais, ele Inclusive, acessa. pode acessar remotamente também, né? Uhum. Se ele tem um Exato. computador físico na casa dele, não é um notebook, mas que ele quer ele não tem, às vezes, aquela estrutura que o departamento oferece, ele pode, da casa dele, acessar o computador e usar aquela infraestrutura da mesma forma se ele tivesse sentado lá no laboratório. Então, assim, durante a disciplina tem toda a infra, e quando ele está fazendo o trabalho final também é outro ponto crítico, né? Porque tem dois problemas, assim, que pode acontecer, né? O cara, às vezes, não está numa empresa, ele não tem um problema prático que ele queira, que ele queira resolver naquele momento, né? Porque ele está procurando uma colocação no mercado, seja lá o que for. Então, a gente tem ali, né? Cada professor tem um rol de problemas interessantes para oferecer, né? Tem esses problemas, algum deles faz sentido? Não, poxa, eu gostei desse, tudo bem. Mas eu vou precisar de um servidor, vou precisar disso para desenvolver. Não, tudo bem, a gente usa a nossa infra. Né? Então, o legal de estar a pesquisa junto é isso, né? Os projetos de pesquisa dos docentes conseguem comprar servidores, conseguem ter uma infra legal, e aí esses alunos da especialização podem utilizar esses recursos, né? Então, a gente tem uma sinergia bacana, assim, né? E outra coisa também que até é importante a gente mencionar é que, às vezes, como o aluno ele talvez não tenha um projeto dele, mas às vezes a gente encaixa para ele alguns projetos que são de benefício da própria UFPR. Uhum. Por exemplo, já tivemos alunos que fizeram análise de evasão, né, de alunos de graduação para entender o que estava acontecendo, né? Aconteceu isso lá dentro da ciência da computação. Enfim, também já aconteceu dentro da estatística para analisar onde é que os alunos têm mais dificuldade. Enfim, então dados que são gerados pela própria universidade, tá, podem ser analisados também como parte aí da monografia de alguns alunos que eventualmente desejam trabalhar mais nessa área também de análise de dados educacionais, que é uma área assim, muito necessitada, né? Não é uma Uhum. área que por sua natureza é uma área quantitativa. Não é. Ela é uma área, talvez, não sei, muito, assim, não posso nem sei dizer, mas assim, a pedagogia talvez não venha com uma análise tão quantitativa desses dados. Então a gente também tem, sempre que possível, tentado colocar projetos para os alunos, falando, ó, você pode analisar esse dado aqui da universidade, você pode analisar esse dado aqui do curso da ciência da computação, do curso de estatística, porque são cursos que nós temos mais acesso, uma vez que já fomos coordenadores, enfim, Uhum. então tem esse outro benefício também de estar dentro da UFPR. Nós estamos agora com um aluno da turma, que ele é das ciências políticas. Eu acho que ele faz mestrado ou É doutorado verdade. lá, né? Uhum. Acho que é doutorado. Ele faz doutorado. E foi legal, né? Porque ele foi pra lá e espalhou a palavra, né? Falou, olha, dá pra fazer muita análise interessante, né? Então a gente começou a conversar mais com eles, o pessoal de ciências políticas, políticas públicas, né? Às vezes eles têm uma base de dados, eles querem, olha, eu gostaria de fazer essa análise aqui para ver se isso é verdade ou não, mas não tem pessoal para isso, né? Não tem métodos para isso. E eu, do outro lado, às vezes a gente tem um aluno ali que fala, poxa, eu tô querendo fazer meu trabalho aqui, ou né, eu gostaria de fazer sobre previsões, ou fazer uma análise de um dado público. Pera lá, né? Vamos fazer esse match, né? Esse casamento entre futuro cientista, né? E os dados ali, né? Os dados que precisam ser analisados. Então é bacana que ainda tem esse impacto de um retorno, né? Então, que seria quase que uma questão de extensão da universidade, né? Para retornar para a sociedade, né? Maravilha, professores. Eu acho que professores gostariam de destacar mais alguma coisa com relação ao curso? Eu acho que é isso. A gente falou bastante, né? Então, Olha, falou uma bastante. apresentação completa. Eu acho que talvez tenha uma coisa que eu gostaria de destacar também, é que quando nós criamos o curso e nós sentamos com o pessoal lá da informática, na época foi até o professor Eduardo Almeida,
que era o professor Bogdaski, que fez a conexão, porque apesar de nós estarmos próximos, nós não éramos tão conhecidos, vamos dizer assim. Éramos amigos, Éramos amigos, E a gente sentou e falou assim, não, nós sabemos que o mercado está ensinando ferramentas assim, assim, assado, e estão fazendo muita propaganda em cima disso, mas nós não vamos fazer isso, nós vamos focar aqui na nossa base, que nós acreditamos ser a base do que um cientista de dados tem que fazer. E eu acho que foi essa escolha que fez com que o nosso curso esteja aí ofertando a nossa 9ª turma. Porque muitos daqueles cursos que estavam em alta lá em 2017, 2018, não existem mais. Não tem mais, né? Ou então tiveram que fazer uma reformulação muito grande. Enquanto que o nosso curso, ele se mantém a base firme, claro, adaptando, colocando coisas que vão surgindo, né? mas ele continua assim, o seu esqueleto, ele continua sendo o mesmo, firme, como ele foi criado desde a primeira turma. Então, acho que isso é uma coisa que merece um destaque e a nossa sobrevivência a todos esses anos aí e aos vários hypes que surgiram no decorrer. É que a escolha, né, básica se quer quantidade, né? Podemos dar formação para 3.000 alunos por semestre e fazer... Pera, mas qual que vai ser a, né? Como que a gente vai grau de atuar atenção com cada essas um, pessoas, né? Então, a gente, né, focou em, não, vamos tentar fazer uma orientação mais próxima, uma aula mais próxima, né? Então, a gente, aulas presenciais, né? Para o cara estar lá. Sim. Orientações individuais. Porque hoje em dia, né, você tá no celular ali, eu começo a aula, né, eu já falo pros alunos, me dá 10 minutos. 10 minutos. Se não for boa, vocês vão pro Instagram, tá tudo certo, né? Mas me dá 10 minutos que eu pra fisgar vocês, né? Porque se vocês perdem os 10 minutos iniciais, acabou, né? Já não tem como. E como que você faz isso se é remoto, né? É mais difícil não tem nem 10 minutos. É muito difícil, né? Porque você tá lá... A competição, ela é desigual. Ela é o cara muito trabalhou o dia todo e tal, mas pelo menos ele tá lá, ele tá num ambiente diferente, então tem uma questão pedagógica. O ambiente junto com os demais também, né? Porque às vezes você percebe a sua demanda aí, no próprio local onde você trabalha, né? A partir de perceber o problema resolvido pelo alheio, né? Pelo colega, né? O momento do cafezinho, que você pode conversar com um cara que tá na outra empresa, ou como é que é a sua empresa, quanto você tá ganhando, né? Tem uma vaga, como que é, tá? O network. O network. É uma questão até que nós, né, não esquecemos, mas nós não falamos tanto, mas o networking é muito importante, os alunos têm muito, né? Inclusive, agora nós até estamos tentando aumentar esse espaço, né? Temos um espaço melhor agora para a parte de network, enfim, a parte do cafezinho ali, a conversa. E eu sempre brincava com os alunos, né, das primeiras turmas lá e falava, 6 meses, todo mundo já quase trocou de empresa. Porque as primeiras turmas eram as trocas de cadeira, assim, o cara, não, comecei a especialização, parecia que, nossa, eu vi emprego pro cara, né? Não, e ele já trocava de emprego. E é um baita problema o networking, porque é sexta-noite, às vezes o pessoal vai pro barzinho depois, aí sábado fica meio comprometido, né? Mas é positivo. Tá certo, maravilha. Bom, e a chancela da Federal, né? Sim. Eu acho que é importantíssimo isso, né? Todos os professores pesquisadores Todos da Universidade Federal do Paraná, né? Então, certamente também tem um grande peso, né? Para o certificado da especialização. O fato de ser da UFPR, né? O fato de todos termos o mesmo regime de trabalho e estarmos no mesmo ecossistema ali, isso é o que faz com que o curso seja realmente possível e que tenha essa qualidade que tem, obviamente por estar vinculado a programas de pós-graduação, de estrito senso, a estar vinculado a pesquisadores que têm alunos de mestrado, que têm alunos de doutorado, que estão atuando ativamente na pesquisa e trazendo isso para quem está no mercado. Maravilha. Então agora o que eu peço é que vocês façam um convite, né, para que as pessoas possam acessar o site e se inscrever no curso de especialização em Data Science e Big Data. Muito bem. Naquela câmera. Eu acho que o pessoal pode procurar nosso site, né, o DSBD, né, Data Science Big Data, então são as iniciais ali. Tá hospedado lá com o pessoal da estatística, do grupo do Wagner, LEG, né? Isso, LG. Então, acessar lá, acho que todas as informações estão. E eu acho que comunicar com e-mail, porque todos os professores são muito abertos para conversar e tudo mais. Manda e-mail lá para o coordenador Wagner, pode mandar para mim, pode mandar para os outros docentes também. Todo mundo muito receptivo. E vamos tirar as dúvidas e vamos conversar.
Acho que é isso. É isso. Bom, só reforçar então o convite aqui do professor Zanata. Venham conhecer o nosso programa, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, a gente está sempre aberto a conversar. Então, nosso site é dsbd.leg.fpr.br. Nós vamos abrir as inscrições aí para o processo seletivo para a turma de início 2025, tá? Então, fevereiro de 2025, a gente começa a nossa próxima turma. Então, conheçam o nosso programa e, tendo dúvidas, fiquem à vontade para se comunicar com a gente. Antes do fechamento, eu acabei esquecendo, tem bolsa, né? Ah, sim. Então, assim, nós também temos um programa de bolsas. Então, nós temos 5 bolsas integrais destinadas tanto à comunidade geral, quanto também à comunidade dentro da UFPR. Então, eventualmente, se você é um professor de outra área, um técnico, enfim, alguma coisa relacionada à comunidade da UFPR, nós temos bolsas destinadas exclusivamente aos servidores da UFPR e também temos bolsas destinadas à comunidade como um todo. Então, também o processo seletivo edital para bolsas já vai estar disponível aí em dezembro no nosso site. Todo início de ano, né? A turma ali acontecendo. E é isso, só ficar antenado. Maravilha. Então é isso, vem com a gente. Agradeço muito a participação, então, professor Zanata, professor Bonatti. Joia. E aí, ficamos aqui por mais um episódio. Joia. Muito obrigado.